Gente, um dos vídeos mais difíceis das nossas vidas, a gente vai partilhar com vocês agora o que a gente tem enfrentado com a nossa filha Sara, que acabou de nascer. Para quem acompanhou, a gente se mudou para Fortaleza, passamos mais de um mês em Fortaleza, ela teve que nascer lá. A gente vai explicar tudo, por que tudo isso foi preciso, que é algo que vem bem antes do nascimento de Sara, Benjamin, enfim. Vocês vão saber agora algo que a gente tentou partilhar nas entrelinhas de alguns vídeos que a gente fez, algumas lives que a gente fez, mas chegou o dia da gente revelar, não é, meu amor? Sim, gente. E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que esse vídeo não é sobre doença, esse vídeo é sobre fé. E sobre vitória. E sobre vitória, exatamente. Pode falar. Então, assim, gente, quando eu tava com 28 semanas de Sarinha na minha barriga, né, a gente fez um ecocardiograma de rotina, até então a gravidez seguia assim tranquila, e a gente descobriu que Sarinha, naquele momento, tinha tumores no coração. A princípio, né, no começo eram apenas 2 tumores. 3, não? 3, eram 3 vistos pela médica, né, naquele momento. Disse 2, mas ela ficou na dúvida do terceiro, né? Então ficou entre 2 e 3. E aí o que é que acontece? Naquele momento que a gente soube dos tumores no coraçãozinho dela, a médica nos revelou que tinha uma possibilidade de 85% de chance dela ter uma doença chamada esclerose tuberosa. E quais são as consequências dessa doença, para vocês entenderem? Essa doença, ela causa retardo mental, tumores nos rins, convulsões, né, crises convulsivas. É 60% de chance dessa criança ter autismo. Então, assim, são várias coisas que essa doença pode trazer e de várias formas ela pode se manifestar. Uma delas também é doenças na pele. Então, assim, foi tudo assim no mesmo momento. A gente soube que Sara tinha tumores no coração. Esses tumores não tem nada a ver com câncer, gente. Então, são tumores benignos, né? Porém, são tumores que é um indicativo grande, como eu disse a vocês, de 85% de chance dela ter essa doença. E assim, dependendo da localização desses tumores, precisaria de uma cirurgia. Né? A gente vai contar para vocês agora assim, o desenrolar dessa história e o que Deus tem feito, né, até aqui na nossa vida. Prontamente, doutora Isabela, quando de posse do resultado desse exame, né, meu amor, já foi bem clara, Sara não pode nascer aqui na região do Cariri, por conta de uma questão estrutural médica, né? Existe um exame que só se faz em Fortaleza todos os dias. Esse exame aqui no Cariri, ele só se faz 15 dias, né, meu amor? Isso. Então, correria o risco de Poliana, porventura, se ela entrasse em trabalho de parto antes da hora, esse exame não teria como, nem também disponibilidade de alguma cirurgia, se fosse, né, necessário ser feito. Então, a doutora Isabela recomendou que a gente refizesse os exames em Fortaleza, que a gente buscasse um acompanhamento para ela nascer lá. E foi isso que a gente fez. A gente foi a Fortaleza, na verdade a gente começou a ir a Fortaleza. Foram várias idas, praticamente toda semana, né, meu amor? Isso. Refizemos esse exame, esse ecofetal, fizemos outros ultrassons, pedimos outras opiniões médicas e todos, né, parabenizaram o trabalho da doutora Isabela, do doutor Ângelo Rancar também. Doutora Isabela Quental, que foi a obstetra. É a obstetra, minha, né? Minha obstetra. E aí, quando eu fui para Fortaleza, eu passei a ser cuidada por a doutora Shirley. Isso. Foi quem fez o parto de Poliana, o parto da Sara. E simplesmente foi uma saga. Entre idas e vindas a Fortaleza, né? A gente chegou à conclusão que a gente teria que ir com, como diz assim, a gente foi com tudo lá para Fortaleza. Fomos todos nós, levamos Benjamin, levamos Isa, levamos minha sogra, minha cunhada, minha tia, né, a nossa secretária, enfim, alugamos um apartamento. Foram tempos difíceis, principalmente para as crianças, porque
Nos primeiros dias, Isa teve assim uma crise de adaptação de ambiente, não foi, meu amor? Foi. Ela estranhou tudo, ela estava numa fase muito de sentir o aconchego do berço dela, do quarto dela, e ela começou a ficar muito desambientada. Então, Isa, Benjamin também passou um mês, né? Ficou muito irritada, Isa. Longe dos coleguinhas, né? Benjamin, Isa também ficou muito irritada, mas graças a Deus ela melhorou. E chegou o grande dia da gente ter a nossa princesa Sara. Conte como foi, meu amor. E assim, gente, para quem já nos acompanha, sabe que antes de tudo isso, né, só que eu vou dar esse parênteses assim, porque eu sei que é muito importante para vocês entenderem tudo. Antes disso, a gente já vinha de uma saga com Benjamin, que esse primeiro episódio nos abalou bastante, né? Benjamin começou uns sintomas, né, que eu não vou falar aqui, porque o objetivo desse vídeo não é esse. Mas assim, a gente já vinha numa saga com Benjamin, que a gente também teve que ir para Fortaleza, porque nenhum médico descobriu o que ele tinha, e esses sintomas piorando. Mas o primeiro diagnóstico, assim, que nos apareceu, a possibilidade que os médicos disseram, o que é que possa ser isso? A primeira coisa foi que poderia ser um tumor na cabeça, e isso nos desestruturou muito, gente. Então, assim, eu tô contando isso para vocês porque essa primeira fase... Hoje, assim, olhando para trás, eu acredito muito nisso, assim, que já era Deus nos preparando para esse momento de agora, né? Para receber essa notícia de Sara. E aí, o que é que acontece, né? Dentro desse tempo que eu esperando Sara, e chegando a véspera dela nascer, teve mais uma intercorrência, né? E ela era para nascer no dia e teve que ser antecipada. Isso mesmo. Teve ainda derrame, teve isso aí, né? Teve um derrame, teve né? um derrame no pericárdio. Não sei nem se eu tô falando certo, mas eu acredito que sim. A partinha do coração. E teve outra coisa que eu nem lembro o que era, né, meu amor? Teve duas coisas que ela precisou nascer antes. Mas que Deus, gente, eu entrei assim, nós entramos numa intimidade tão grande com Deus, que essa intimidade foi o que me deu paz esse tempo todo. Claro que a tristeza, né, não tem como a gente, não é aquela positividade tóxica que a gente vê por aí, não, gente. A gente viveu nossa tristeza, mas aí eu vou falar por mim, Maurício pode falar por ele, e eu digo a vocês assim, de tudo isso que a gente passou, o tempo todo eu sentia assim, Deus e Nossa Senhora comigo. Lá, quando a gente estava uma semana internada com Benjamin, eu estou voltando essa época de Benjamin, porque tem tudo a ver com agora. Teve uma imagem que Deus me revelou, né? Eu estava em oração lá no hospital, e praticamente, e eu grávida, né? Lá já acho que com 8 meses, 7, 8 meses, e assim, quase que 24 horas eu não queria mais sair do hospital, para qualquer coisa que o médico chegasse, eu ter como falar, e tudo. E aí, Deus me mostrou uma imagem assim. Nossa Senhora, aos pés da cruz de Jesus, ali naquele momento que ele foi crucificado, e ela chorando muito, né? Assim, mas aquele choro contido, aquele choro que sabia que, apesar do filho dela ter enfrentado tudo que ele enfrentou, né? Ter passado por tudo aquilo, mas ela estava ali, né? Aos pés da cruz, e sabendo que era necessário que ele passasse por tudo aquilo para que a vontade de Deus se cumprisse na vida do filho dela, né? Que era para salvar o mundo, que tinha um propósito daquilo estar acontecendo. E aquela imagem, gente, me confortou de uma forma, assim, Nossa Senhora foi minha inspiração de força, de você realmente abraçar a sua cruz. E aí eu digo a vocês assim, tenham muito cuidado com o que vocês pedem a Deus. Porque esse ano, antes, né, de tudo isso acontecer, perto da Semana Santa, assim, um mês antes da Semana Santa, eu já vinha pedindo, Senhor, eu quero viver uma Semana Santa diferente, eu quero carregar minha cruz, eu quero sentir o que é que o Senhor sentiu, eu quero viver mesmo esse calvário. E eu não sabia que Deus ia me atender. E ele me atendeu mesmo, gente. Assim, na Semana Santa eu estava com Benjamin no hospital. Então, assim, é uma coisa também que eu quero deixar aqui para vocês. Tenham cuidado com o que você vai pedir a Deus, porque é promessa dele. Pedis e recebereis.
E ele permitiu que a gente vivesse tudo isso mediante o que Poliana pediu, né? Lógico, hoje a gente está contando como vitória, né? Benjamin, ele teve o diagnóstico já definitivo, foi tratado, está sendo tratado, graças a Deus. Benjamin está 100%, graças a Deus. E Sara nasceu com esse diagnóstico, os tumores aumentaram, né? Cada vez, gente, que a gente ia para uma ultrassom, essa ultrassom precisou ser semanal, porque o que é que acontecia, o que era que implicava isso de ser semanal, né? Porque tinha que ter um acompanhamento muito de perto desses tumores, porque poderia ser que Sara ainda na barriga precisasse de uma cirurgia. Isso. Ou imediatamente quando ela nascesse precisasse de uma cirurgia, tanto que eu já soube antes, né, que assim que ela nascesse ela não ia poder ficar comigo, ela ia ter que ser separada de mim. As primeiras 24 horas dela seria de UTI, não é? Porque a gente já sabia que precisava passar por uma bateria de exames e que também, assim que nascesse, precisava ela passar por uma cirurgia. Então, assim, eu agradeci a Deus. Claro que isso, gente, é uma coisa que a gente recebe com tristeza. Qual é a mãe que quer ser separada de seu filhinho assim que nasce? Principalmente, né, a gente tá naquela alegria de ver a carinha do filho, de querer cheirar, de querer estar perto. Lógico que não é assim, que é uma coisa triste, mas o tempo todo acho que Deus foi dando essa força, essa coragem, essa paz. E eu gosto de dizer assim, eu sou outra pessoa depois de Sara. Existe uma Poliana antes e depois de Sara. E eu também, toda certeza. Porque assim, eu acho que nessa temporada de Sara, de tudo isso que a gente passou até hoje, Deus me ensinou a caminhar sobre as águas. Acho que nem só a mim, a nós dois, né? Eu sentia assim, a gente estava no meio de uma tempestade, o nosso barquinho ali querendo virar, e Deus dizia assim: calma, primeiro que quem comanda esse barco não é você, sou eu. E segundo, vem, caminha sobre as águas que eu vou estar te amparando. Era isso, gente, que eu senti o tempo todo. Eu acho que por isso que eu falo assim para vocês com tanta coragem, com tanta força, porque é isso que eu sinto até hoje, assim, Deus e Nossa Senhora do meu lado o tempo todo. Essa mulher me dando inspiração, essa mulher me ensinando a aceitar, né, a vontade de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. E Deus pegando na minha mão, me carregando no colo. E assim, o que eu ia dizer também, cada vez que a gente ia para uma ultrassom, esses tumores tinham aumentado a quantidade e tinha aumentado o tamanho, né? Então vocês imaginam assim, no começo era 3, e aí na próxima já era 4, na outra 6. Já era 6. E quando ela nasceu, a gente fez, né? Tem em torno de 10. Hoje tem mais de 10 tumores no coração de Sara. Tanto que a médica disse assim, eu nem vou botar tudo, eu vou botar só assim, mais de 10. Não é? E uma coisa que intriga a gente, que a gente diz assim, isso é um milagre de Deus. Esses tumores, gente, tem tumores muito grandes, né? Tem os pequenos, tem os grandes, mas tem uns muito grandes. E a gente vê ali a filmagem, quando tá fazendo o exame, o tamanho dos tumores. E o que intriga a gente é assim, essa menina com mais de 10 tumores no coração. E para honra e glória do Senhor, esse coraçãozinho tá funcionando perfeitamente. 100%. 100%. E se você perguntar como é que a Sara está, ela nasceu com mais de 10 tumores no seu coração. Ela está bem, ela está 100%. Doutora Kleber, que é uma das maiores autoridades em cardiologia pediátrica do Nordeste, viu os exames, é quem acompanha ela atestou, o coração dela é como se não tivesse nada. Por quê? Porque esses tumores estão posicionados de uma forma que não causa nenhuma obstrução. Ou seja, todo o fluxo está tranquilamente acontecendo normal, estão lá, mas eles não comprometem batimento, frequência, capacidade, nada. A Sara está 100%. E o que há de fazer, Maurício Jorge? Somente acompanhar. A doutora disse que há uma tendência muito grande deles diminuírem aos poucos no decorrer do crescimento dela.
A gente não sabe quando nem como eles vão desenvolver, diminuir, mas eles têm muita chance de diminuir, não é, meu amor? É assim, na verdade, é o que a gente torce, né? A gente torce que exista essa possibilidade de diminuição dos tumores, né? E a gente torce para que isso aconteça, né? Como os médicos chamam, involuir. É isso que a gente torce, a gente acredita, eu acredito muito assim que Deus mandou Sarinha para Sarinha vir mostrar o poder de Deus na nossa vida, o poder que quando Ele quer, Ele faz, e quando Ele promete, Ele cumpre. E assim, é incrível, já é uma coisa que, às vezes, isso eu quero dizer para vocês, às vezes você está esperando um grande milagre na sua vida e Deus tem mandado pequenos milagres e você não tem sido capaz de enxergar. Então, assim, pra gente, o que está acontecendo hoje na nossa vida já é um milagre. Os tumores sumiram? Não sumiram, gente. Mas cada vez que a gente vê a quantidade de tumores que tem, esses tumores do tamanho que estão, e esse coração tá funcionando assim perfeitamente, né? Que intriga os médicos, até a médica que fez esse último exame ficou assim impressionada com a quantidade. E esse coração continua funcionando perfeitamente, é a mão de Deus, gente. É Deus colocando a mão ali em Sarinha para que esse coração, e eu tenho fé que esse coração vai continuar batendo normalmente, sem precisar de cirurgia. E se for da vontade de Deus, esses tumores vão sumir. Vão sumir. A gente queria agradecer também a todos vocês que colocaram a gente em oração, mesmo sem saber detalhes do que a gente estava passando. A gente sempre tentava, né, meu amor, contar, mas a gente não via abertura de contar e a gente estava se preparando para contar e partilhar no momento certo. Então, muito obrigado a você que orou, nos colocou em oração, você que pediu a Deus, você sempre que a gente dava algum spoilerzinho assim, vocês pediam a Deus que nos iluminasse, que desse saúde a Sara, a Isa, a Benjamin e a nós também. O nosso emocional também não foi fácil a gente superar tudo isso, não tem sido fácil, mas fé, né, é aquilo que move montanhas e eu acho que é o que tem nos sustentado, não é, meu amor? Sim, minha gente, eu quero agradecer também as orações de vocês. E assim, desde o começo a gente ficava na dúvida se vinha contar logo para vocês, se não. E a gente tomou essa decisão de não contar, né? Vocês sabem, assim, do jeito que muita gente torce por a gente, tem muita gente que não torce, e a gente preferiu, assim, guardar, viver tudo isso, né? Algumas pessoas sabem, mas muito poucas pessoas sabem de tudo isso que a gente estava passando. E a gente decidiu isso, assim, contar para vocês no momento certo. Acho que o momento chegou. O exame de Sara saiu, que era o exame genético que a gente estava esperando para saber se ela tinha a esclerose tuberosa. E a gente já esperava, né? Era um número muito alto de percentual de chance dela ter, que é 85%. A gente já estava esperando que esse resultado fosse assim. Claro que a gente torcia para não ser, né? Quando saiu, gente, a gente ficou triste. Eu tô assim dando ênfase a isso para vocês entenderem assim que apesar de não ter desespero, né? A gente não ter entrado em desespero, mesmo com todo esse cenário, não teve revolta. Em nenhum momento a gente se perguntou por que a gente. Não, a gente se entregou a Deus e pediu. A única coisa que eu pedi a Deus, né? Que eu e Maurício pedi a Deus era sabedoria para a gente saber lidar com tudo isso, né? Força, coragem, e uma coisa que a gente tem muito cuidado e é uma coisa que a gente já está se trabalhando. Isso aí eu digo também para você que tem algum filhinho, que tem alguma condição, fugiu, peço até desculpa a vocês, que tem uma criança, fugiu, mas assim, não rotulem o filho de vocês, seja lá o que ele tiver, não rotule, não vejam... Criança que exige algum tipo de cuidado, né? Não rotule ele como coitadinhos, enxerguem ele como uma pessoa que tem potencial, né? E o potencial dos nossos filhos, ele vai vir, dependendo das condições dele, pelos estímulos que a gente dá, não é? Quando a criança cresce em um ambiente saudável, recebe os estímulos adequados, principalmente no tempo certo,
a gente vê assim como a criança desenvolve, né? A gente já viu crianças com muitas comprometimentos motores, cognitivos, e dependendo do estímulo, e a gente agradece muito isso a Deus também, assim, de estar tendo a chance de descobrir cedo tudo isso. Em todos os momentos eu agradeci a Deus assim, que bom que a gente teve a oportunidade de saber tudo isso a tempo, não é? Já pensou quantas mães passam, vão com seus TBB no hospital, chega lá e de repente o cenário muda, de repente descobre tudo isso e é desesperador, nem sabia que o filhinho não ia ficar com ela. A gente teve a chance de se preparar antes dela nascer. A gente se preparou 2 meses antes para saber que ia para Fortaleza, que acho que assim, uma das coisas que me impactou mesmo, gente, foi saber que ia para Fortaleza. Porque assim, eu sempre fui uma mãe, né? Aliás, até antes de eu ser mãe, eu sempre pedia a Deus o dom da maternidade. E eu sempre me preparava, assim, em todas as ultrassons, para ouvir de algum médico que meu filho tinha alguma condição, né? Ou que fosse dar, ou que sei lá, alguma coisa. Eu sempre me preparei para isso, porque eu sempre me via assim. Quem sabe Deus não me escolheu para ser essa mãe que vai cuidar dessa criança, né? Então, assim, de uma certa forma, eu já me preparei para esse momento, né? Então, foi um pouco mais fácil passar por isso. E também pela fé que eu tenho em Deus, que eu sei que Deus governa a nossa vida e que nada acontece sem passar pela autorização dele. Certeza. E assim, eu acho que essa parte de ter que ir para Fortaleza foi uma coisa que me impactou, porque a princípio eu não conseguia visualizar assim, minha família indo comigo, será que eu vou ter que ter Sara lá sozinha, só eu e Maurício, sem uma rede de apoio, que a gente sabe, né? Sem meus filhos longe, né? Porque a gente tem Benjamin, que tá com 7 anos, e a Isa, que ainda tem 1 ano e 3 meses, um bebezinho ainda. Então, assim, achar que tinha a possibilidade de meus filhos não estarem com a gente nesse momento era uma coisa que me angustiou bastante, porque eu pensava assim, independente da condição que Sara nascer, eu queria muito que Deus permitisse os irmãozinhos com ela naquele momento, para que a gente vivesse tudo isso junto. Lógico que as crianças não sabem, Benjamin não sabe, a gente não contou ainda, vamos contar também, não é? Mas acho que não é momento ainda para falar nisso, a gente tem que curtir essa chegada de Sarinha, que ainda é tão recente, mas assim... E tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Ela tá super bem. Uma bebê tranquila, é uma bebê que não... É uma bebê tranquila e perfeita, né, meu amor? Gente. A gente tem a graça, assim, de Sara estar se desenvolvendo dentro do esperado, conquistando todos os marcos. Ela fez 2 meses agora. E assim, dentro desses 2 meses, ela tem todos os reflexos, ela está conquistando todos os marcos. Tudo que é esperado para a idade dela, ela está atingindo. Isso pode mudar? Pode. Mas isso aí está debaixo do governo de Deus e Ele é quem sabe. Deus é fiel, vai conservar a nossa filha. A gente acredita que ela vai ser saudável. E todo dia, gente, façam isso com os filhos de vocês. Todo dia eu digo a ela que ela é uma bênção na nossa vida. Eu gosto até de dizer, você é um pedacinho de céu, filha. Você é uma bebezinha saudável. Declarem isso para os filhos de vocês, que eles são bênção, que eles são presente de Deus, que eles são saudáveis, porque o que sai da nossa boca, né, Deus está ali validando. E quando a gente confia nele, ele valida todas essas coisas que a gente proclama. E tem validado, né? Tem validado e a gente é muito grato a Deus. Então é isso, gente, que a gente precisava partilhar, né, meu amor? E a gente queria mais partilhar ainda, porque assim, talvez você também tenha uma criança que tem esclerose tuberosa e a gente quer que você já diga como é, né? O que é que você tem passado para ser uma experiência para a gente,
né? Porque a gente não sabe como é que essa doença pode vir se apresentar na vida de Sara. Se você conhece alguém que também tem filho convivendo com esse tipo de situação, também fala pra gente também, né? Então a gente quis dizer para ajudar vocês que já têm filhos assim, também para vocês nos ajudar. Isso. Eu acho que isso é muito importante, a gente falar sobre isso, né? E vocês conhecerem essa doença que é rara, né? A cada 10 mil crianças, uma criança nasce com isso, é uma doença genética. Não foi nada que aconteceu que ocasionou isso, é uma doença genética. E é isso, gente. É isso, muito obrigado por tudo. Mais uma vez agradeço as orações. O ar-condicionado está bem aqui de frente a gente. Eu comecei a tossir, agora a Paulina também. Gente, então, muito obrigado. Que Deus ilumine a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. E obrigado, gratidão a vocês, as orações de vocês e a Deus, né, meu amor? O que a gente tem que fazer é agradecer. Agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Deus abençoe. gente. Eu sou Maurício Jorge. Eu sou Paulo Monteiro, obrigado por vocês terem ficado até aqui, mas era necessário, né? Um vídeo mais longo, mas era necessário a gente contar todos esses detalhes para vocês. Então, que Deus abençoe vocês. A gente pede, quem puder, continue rezando pela nossa família. A gente agradece. Assim como a gente reza pela família de vocês também. Essa troca é tão maravilhosa. Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.